Suor, sangue e pobreza marcaram a história dessa América Latina tão desarticulada e oprimida. Uma frase forte do Niemeyer, né? Agora urge reajustá-la, uni-la, transformá-la num monobloco intocável, capaz de fazê-la independente e feliz. Faz a gente pensar naquela escultura à mão, lá no memorial. E é bem sobre essa realidade econômica que a gente vai conversar hoje. Temos um material aqui que, olha, traça um panorama bem interessante da América Latina. Vamos tentar entender, assim, as características, a diversidade e os desafios que continuam por aqui. Isso aí, a ideia é mergulhar um pouco em como se define a região hoje em dia. Falar daquele peso enorme do setor primário, né, mineração, agropecuária, que ainda é a base para muitos, mas também ver onde a indústria conseguiu criar raízes, sabe? E, claro, olhar para os contrastes sociais que são gritantes e como a região tenta, né, se integrar, criar blocos, essas coisas. Para a gente começar, o que é a América Latina? Bom, a primeira ideia vinha do idioma, né, o latim, português, espanhol. Só que hoje a coisa é mais complexa, sabe? Entram outros critérios culturais, sociais e, principalmente, os socioeconômicos. É por isso que, às vezes, a gente vê países como, sei lá, Jamaica, Suriname, que nem falam línguas latinas, entrando nessas análises, porque eles compartilham desafios parecidos, entende? Entendi. É uma definição mais ampla, então. E, tá, pensando na economia de um jeito geral, como é que tá a foto? Ainda é aquela coisa de exportar matéria-prima e importar produto industrializado, tecnologia? Olha, em grande parte sim. Esse padrão histórico, ele continua bem forte. Claro que tem diferenças, né? Enormes, aliás. Países como Brasil, Argentina, México, esses sim desenvolveram parques industriais importantes. Diversificaram mais. Eles respondem por, tipo, quase 90% da produção industrial da região toda. É muita coisa concentrada. 90%. Nossa. Pois é. Mas aí você olha para outros, tipo Haiti, Honduras, Nicarágua, aí a dependência do produto primário ainda é, assim, a regra principal. Falando nisso, nos primários, a mineração pesa muito em alguns lugares, né? Uhum, demais. Tem dados da CEPAL de uns anos atrás que já mostravam isso claramente. Para Venezuela, Chile, Bolívia, a mineração era mais da metade do que eles exportavam. Mais da metade, uau! Sim. Pensa na riqueza. Brasil com ferro, México com prata, Chile com cobre, Venezuela com petróleo, né? O mapa de recursos é, assim, impressionante. É verdade. E imagino que a agropecuária siga uma linha parecida, né? Aquela imagem de celeiro do mundo ainda vale? Totalmente. O modelo agroexportador continua firme e forte. Dados mais recentes da OMC mostram isso. No Brasil, quase 40% das exportações vêm do agro. Soja, milho, carne, açúcar. A Argentina, com a carne bovina, né, sempre forte. Agora, olha só esses números. Uruguai, 80% das exportações vêm do agro. 80%. Caramba, isso é uma dependência gigantesca, né? Exato. Paraguai, 65%, Nicarágua, quase 50%. Isso mostra bem a vulnerabilidade que você falou. Qualquer mudança de preço lá fora. Exato. Qualquer soluço no mercado internacional de commodities afeta direto a economia aqui dentro. E fora esses polos industriais que você mencionou, Brasil, México, Argentina, o que mais tem de relevante na indústria? Bom, nesses polos a gente encontra de tudo um pouco, né? Desde indústria de base, tipo aço, petroquímica, até bens de consumo, eletrodomésticos, carros e até alguma coisa de alta tecnologia. E os serviços, onde a maioria das pessoas trabalha, imagino. Isso, o setor terciário é onde está a maior parte da mão de obra ocupada, inclui desde os serviços básicos, né, água, luz, até o comércio, bancos, educação, saúde. Esse bloco de outros serviços é o que mais pesa no PIB regional. Mas aí que está o ponto. Essa atividade toda não se traduz necessariamente em qualidade de vida para todo mundo, né? É que a gente entra na questão da desigualdade, imagino. Exatamente. É o grande calcanhar de Aquiles da região, essa má distribuição de renda, é histórica, persiste. Os indicadores sociais mostram isso na cara. Mortalidade infantil, expectativa de vida, varia demais de um lugar para o outro, e dentro do mesmo país também. Pega a pirâmide etária, por exemplo. Guatemala, base larga, topo estreito. Muita gente nascendo, pouca gente envelhecendo.
Compara com o Uruguai, que já tem bem mais idosos. Isso reflete, claro, melhores condições de saúde, acesso. E essa desigualdade a gente vê nas cidades também, né? Na paisagem urbana. Com certeza, a urbanização foi muito rápida, muitas vezes desordenada. O resultado é essa segregação socioespacial que a gente tanto fala. Áreas enormes, sem saneamento básico, sem posto de saúde, sem rua asfaltada, do lado de bairros com toda a infraestrutura do mundo. Aquela imagem da Vila 31, lá em Buenos Aires, grudada nos bairros chiques, é, assim, um símbolo disso. Um cenário interno bem complexo e como a região se relaciona com o resto do mundo e entre si. Globalmente tem uma busca por diversificar parceiros. Brasil e Argentina, por exemplo, têm olhado muito para a Ásia, China, Índia. Já o México, mesmo tentando variar, ainda tem uma dependência enorme dos Estados Unidos, né? O acordo novo, o USMCA, que substituiu o NAFTA, reforça isso. Internamente, a integração vem aos poucos através dos blocos econômicos. Tipo Mercosul. Isso, o Mercosul é o mais conhecido aqui pra gente, né? Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai. É uma área de livre comércio, com algumas complicações, mas existe. Tem também a comunidade andina, com o Equador, Bolívia, Colômbia, Peru. A LAD, que pega as maiores economias. O mercado comum centro-americano. São várias tentativas, sabe? Com graus diferentes de sucesso, só que ao mesmo tempo que se tenta unir, ainda existem tensões, né? Conflitos que ficam ali latentes. A gente não pode esquecer da Bolívia, querendo sair para o mar pelo Chile, as disputas por ilhas entre Nicarágua e Colômbia, entre Guatemala e Belize, e mais recentemente a questão da Venezuela com a Guiana por território. Isso tudo está no mapa também. Então, para a gente amarrar a conversa, temos uma América Latina que, economicamente, ainda se apoia muito no setor primário, mas tem seus focos de indústria. Socialmente, é marcada por uma desigualdade assim muito profunda, visível nos números e nas cidades, e politicamente busca se integrar, formar blocos, mas ainda convive com conflitos históricos e tensões. É um resumo justo? Perfeito, acho que captura bem a complexidade. E aí, voltando lá no Niemeyer, naquela ideia de reajustar, unir, transformar para ser independente e feliz, fica a pergunta, né? Com toda essa diversidade econômica, com esses desafios sociais que temam e não ir embora, e com essas tensões regionais, quais seriam os caminhos, assim, reais para alcançar essa união e essa independência que ele falava? Como é que se supera essa desarticulação e opressão históricas no cenário de hoje? É algo para a gente continuar pensando.